Saudamos a todos os nossos queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da Palavra de Deus. Um feliz sábado para vocês. Bom é estarmos reunidos aqui, neste momento oportuno que Deus propiciou, que Deus providenciou, para que você e eu estivéssemos juntos aqui. Só podemos agradecer a Deus, porque Ele deixou este momento livre, liberdade religiosa, circunstâncias favoráveis para estarmos juntos. Portanto, queridos, desejamos aos nossos queridos irmãos do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, da África, de todos os lugares onde se fala o português, pessoas acessam, pessoas assistem, e nós louvamos a Deus por esta igreja que se abre aos milhares em todo o mundo, para que estudemos os assuntos bíblicos atinentes aos nossos dias, importantes para os nossos dias. Você deve se inscrever no canal. Eu quero agradecer, porque muita gente está se inscrevendo no canal. 53% dos que assistem aos nossos vídeos são inscritos no canal. 47% ainda não se inscreveram. Portanto, se você faz parte dos 47% que assistem os vídeos, mas não se inscreveram, por favor, não paga nada. Você entra lá, se inscreva, e isso vai ajudar o nosso canal, vai ajudar o YouTube a perceber que o assunto que nós ensinamos, as mensagens que pregamos, são importantes. Isso vai ajudar a compartilhar. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Compartilhe com os outros. Nós iniciamos nesta semana passada uma reflexão sobre o Espírito Santo. Reflexões de 5 minutos, 6 minutos. Então, queridos, compartilhe também com os outros. São mensagens rápidas e que serão importantes para todos nós. Depois que terminarmos a série Reflexões sobre o Espírito Santo, vamos ter outras séries. Vamos iniciar amanhã a série de 7 lives. Amanhã vamos começar uma série de 7 lives sobre o Apocalipse. Portanto, você faça parte amanhã, 7 horas, horário de Nova York, 8 horas, horário de Brasília. Portanto, no Brasil será às 8 horas, amanhã à noite. O tema de amanhã à noite será os 1000 anos do Apocalipse, os 1000 anos de Apocalipse. E hoje nós estamos aqui para estudar com você sobre o trio celestial. Antes de nós iniciarmos o estudo da palavra de Deus, queremos orar ao nosso Deus. Se você tem os seus pedidos de oração, coloque-os diante de Deus neste momento e vamos conversar com o nosso Papai do céu, ok? Pai querido que estás nos céus, aqui estamos nós como filhos e filhas teus. Estamos na tua presença te adorando. Já te louvamos hoje pela manhã, já nos ajoelhamos na tua presença, já buscamos o batismo do Espírito Santo. Pai querido, estamos aqui neste momento dando continuidade ao nosso louvor, porque o Senhor merece adoração, o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o poder. Eu te louvo pelos meus queridos irmãos, milhares deles. Peço que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre eles, que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim, para que ao abrir a boca, não fale eu, mas fale o Espírito Santo. Que a minha mente esteja ungida pelo Espírito Santo, que os meus pensamentos sejam coordenados pelo Espírito Santo, e que o Senhor torne compreensível esta mensagem de difícil entendimento, mas que o Espírito Santo a torne fácil para todos nós. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, responde os pedidos de oração que os teus filhos têm
os pedidos que estão sendo apresentados diante do Senhor, que o Senhor os responda cada um individualmente, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. O trio celestial. Queridos, nós estamos entrando hoje nesse assunto. É um assunto polêmico, é um assunto muito debatido. Pessoas já foram excluídas da igreja por causa desse tema. Infelizmente, temos tido experiências desagradáveis. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o assunto da divindade, do trio celestial, é um assunto sagrado, é um terreno sagrado. Assim como Deus disse para Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. Assim também, eu digo para você, você se consagre, você peça a ajuda do Espírito Santo, porque nós estamos adentrando terreno santo, terreno sagrado. O que nós vamos estudar agora é um terreno santo. Eu me sinto incapaz para isso. Eu entendo que você e eu, todos os seres humanos na Terra, nós sabemos muito, muito pouco da divindade. Nós sabemos muito, muito pouco. Talvez 1%. Talvez nós saibamos 1% da divindade. Portanto, é um terreno sagrado e nós deveremos andar com reverência, humildemente, entendendo que somos pecadores, somos finitos, temos uma mente muito finita e vamos estar estudando e falando sobre o Deus infinito, o eterno, o incriado, o existente por si mesmo, Deus, o YHWH. Este é o nome da divindade, YHWH. Portanto, meu querido irmão, se consagre, nos consagremos, vamos pedir que Deus toque os nossos lábios com a brasa viva do altar e nos purifique, para que ao falarmos e ao lermos a palavra de Deus, possamos fazer somente aquilo que Deus quer. O trio celestial. Você sabe que quando nós, ou tudo que nós conhecemos de Deus, você sabe que tudo que nós conhecemos de Deus diz respeito ao plano da salvação. Você e eu não conhecemos nada de Deus fora do plano da salvação. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita dentro do plano da salvação. Quando Deus criou Adão e Eva, quando Deus criou o planeta Terra, lá a semana da criação, Gênesis capítulo 1, o diabo já tinha sido expulso do céu. A guerra no céu já tinha acontecido. Então, queridos, nós, família humana, somos o único planeta, a única família criada por Deus depois que o pecado surgiu. Nós acreditamos que antes de haver rebelião no céu e o pecado de Lúcifer, Deus criou dezenas e centenas de outros mundos habitados que nunca pecaram. Mas depois da expulsão de Satanás, nós, a família humana, planeta Terra, somos os únicos criados. Então, quando a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, quando a Bíblia diz aqui, em Gênesis capítulo 1, no princípio, verso 1,
No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando Deus falou que o Espírito de Deus estava se movendo sobre a face das águas, está falando de um período posterior à expulsão de Satanás do céu. Então, esta revelação que começa aqui em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, esta revelação é uma revelação que está dentro do plano da salvação. Porque se Satanás já tinha sido expulso, o cordeiro, que a Bíblia diz, o cordeiro morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 13, verso 8, diz que Jesus é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então Jesus já tinha se prontificado a morrer pela família humana que ele iria criar. Ele iria criar a família humana e ele já estava se prontificando a morrer pela família humana. Por isso ele é chamado cordeiro morto desde a fundação do mundo. Por isso eu digo que tudo que você conhece de Deus é em função do plano da salvação. Eu quero dizer para você que Deus se revela na Bíblia através de títulos e através de nomes. São dados muitos nomes para a divindade. Mas o principal nome que é dado à divindade, que é o mais usado, mais de 2.000 vezes é usado este nome, é o tetragrama. É o YHWH. Esse é o principal nome da divindade. Eu não estou dizendo é o nome do Deus Pai. Eu estou falando é o nome da divindade. Porque esse nome, YHWH, é usado na Bíblia tanto para o Pai, como para o Filho, como para o Espírito Santo. Esse nome é usado para eles. Portanto, queridos, para o trio celestial. Então, este é um nome da divindade cuja pronúncia você e eu não sabemos. Os testemunhas de Jeová dizem que a pronúncia do YHWH é Jeová. Nós não sabemos se é Jeová, se é Yahvé ou Yahweh, ninguém sabe, ou Javé, ninguém sabe a pronúncia. Nós só sabemos o significado desse nome, YHWH, do tetragrama. O significado é eu sou. É o grande eu sou. Foi assim que Deus disse para Moisés, quando ele perguntou, mas qual é o teu nome? Eu vou dizer que eu estou vindo ao Egito para libertar o povo de Israel, mas eu venho em nome de quem? Deus falou para ele, diga que o eu sou te enviou a eles. Esse é o meu nome, o eu sou. Então esse é o significado do nome de Deus. Eu sou quer dizer eterno, incriado, existente por si mesmo. Agora, queridos, abra sua Bíblia aqui em Êxodo. Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Aqui diz, capítulo 3, e o verso 13 e 14. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel, e lhes disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Estão vendo aqui o nome da divindade, o nome de Deus? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Quando perguntaram o nome de Deus, ele não disse, ele não pronunciou o nome. Ele deu o significado do nome. Ele falou, o significado do meu nome é eu sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Agora, pasmem, esse eu sou que estava conversando com Moisés, não era o Deus Pai? Era o Filho. Era o Filho. O Deus Pai nunca
conversou e nunca se revelou, nunca se comunicou diretamente com a família humana. Dentro do plano da salvação, só existe comunicação entre o céu e a terra através do Deus Filho. Só através do Filho. Portanto, esse Deus que apareceu no Monte Sinai, com quem Moisés conversou, a Bíblia diz que eles conversavam face a face, que escreveu os 10 mandamentos, é a segunda pessoa da divindade. É Jesus Cristo. Antes de receber o nome de Jesus, era o Deus Filho. Ele se proclamou como sendo quem? O Eu Sou. Diga ao povo que o Eu Sou te enviou a eles. E o que quer dizer Eu Sou? Eu Sou quer dizer eterno. Satanás poderia dizer que antes que Abraão existisse, eu era. João capítulo 8, verso 58. João capítulo 8, verso 58. Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Só ele pode falar isso. O Pai também pode falar isso. Mas, queridos, Satanás não pode falar isso. Satanás poderia dizer, antes que Abraão existisse, eu era. Sim, está correto, porque ele existia antes de Abraão. Por isso ele poderia dizer, antes que Abraão existisse, eu era. Mas Satanás não poderia dizer, e não pode dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. Porque eu sou é o significado do nome de Deus. Quer dizer, eterno, existente por si mesmo, incriado. Então, meu querido irmão, não é somente o Pai que é eterno, existente por si mesmo e incriado. O Eu Sou, YHWH, também é um nome dado ao Filho. Eu sei que talvez alguns não concordem, mas eu não estou aqui em busca de concordância, eu não estou aqui em busca de ser aplaudido por ninguém, eu estou aqui dizendo o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz para mim é lei, eu aceito. O Pai e o Filho e o Espírito Santo, eles recebem este nome, YHWH. Agora, queridos, Jesus Cristo, voltando agora para Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, vocês vão encontrar aqui o Espírito de Deus, verso 2, pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus estava ali. Mas a criação foi executada não pelo Pai e nem pelo Espírito Santo, nem pelo Espírito de Deus. A criação foi executada por aquele que é chamado de o Verbo da divindade. A divindade tem um verbo. A divindade tem um espírito. E a divindade tem um pai. Existe um título de pai, existe um título de filho, existe um título de Espírito Santo. Eu digo títulos porque são títulos proféticos. Títulos proféticos. Na realidade, Pai, Filho e Espírito Santo são 3 profecias. 3 profecias com data, com tempo para se cumprirem. Porque, como eu disse no início, tudo que você conhece de Deus na Bíblia é em função do plano da salvação. O Pai é aquele que deu o Salvador. O Filho é aquele que se fez Salvador morrendo por você. E o Espírito Santo é aquele que aplica os méritos de Cristo em você. O Espírito Santo é aquele que atrai você para Jesus Cristo. Sem Espírito Santo, ninguém viria a Jesus Cristo. Sem o Espírito Santo, ninguém se arrependeria. Sem o Espírito Santo, ninguém sentiria necessidade de Salvador nenhum. Sem o Espírito Santo, não existiria confissão dos pecados, porque ninguém teria arrependimento de nada. Sem o Espírito Santo,
nós não teríamos poder para vencer o pecado. Por isso, Pai, Filho e Espírito Santo trabalham unidos no plano da salvação, e tudo que você conhece de Deus é em função do plano da salvação. E se você me perguntar, mas antes do pecado, lá no céu, antes do pecado, como é que era? Não sei. Não sei. E você também não sabe, e ninguém sabe. Porque tudo que nós sabemos de Deus é por causa do pecado. É por causa do plano da salvação que foi montado em cima da divindade, o Pai dando o Filho morrendo por você e o Espírito Santo atraindo as pessoas para Jesus, convencendo as pessoas, dando arrependimento, capacitando as pessoas, dando a vitória sobre o poder de Satanás. Queridos, é lindo o plano da salvação. Agora, nosso conhecimento da divindade é muito pequeno. É muito pequeno. Nós não conhecemos quase nada. Mas o que conhecemos, vamos ler. O que nós sabemos da divindade é o que está revelado na Bíblia. E só na Bíblia. E nós vamos, então, deixar que a Bíblia fale. Aqui fala que Deus criou o mundo numa semana de 6 dias, e no 7º dia descansou, abençoou e santificou. A primeira semana de 7 dias. Deus criou. Pai, Filho e Espírito Santo estavam presentes lá. Mas não foi o Pai que criou, não foi o Espírito Santo. Em João capítulo 1, porque a Bíblia você entende pela Bíblia. A Bíblia você entende pela Bíblia. É a Bíblia que explica a Bíblia. Eu não posso interpretar a Bíblia. Eu tenho que deixar que a Bíblia interprete a Bíblia. Eu não posso querer explicar um verso. Eu tenho que deixar que um outro verso explique aquele verso. Portanto, a Bíblia diz que o Criador dos céus e da terra é o Verbo. E o Verbo não é o Pai. O Verbo não é o Espírito Santo. O Verbo é Jesus. É a segunda pessoa da divindade. Aqui em João capítulo 1, verso 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus. Não existe no cristianismo e na Bíblia Deus maior, Deus menor. Não existe. Às vezes as pessoas têm na mente aqueles conceitos de deuses pagãos, da mitologia grega. Deus maior, Deus menor, entende? Deus que morre, Deus que... Não, Deus não morre. Nem que Deus diga, não, eu decidi morrer. Pode decidir morrer, mas não vai morrer. Existem coisas impossíveis para Deus. Ah, Deus pode tudo. Não, Deus pode tudo, mas ele não pode mentir. Há coisas impossíveis para Deus. É impossível que Deus minta. É impossível que Deus morra, porque ele é o imortal. O imortal não morre. Só morrem mortais. Mas como é que Jesus morreu? Morreu porque ele se tornou homem. Morreu a natureza humana de Jesus. A natureza divina de Jesus não nasceu da Virgem Maria, não morreu na cruz e não ressuscitou, porque a natureza divina de Cristo é a mesma natureza divina do Pai, é a mesma natureza divina do Espírito Santo. A natureza divina é uma só. Não existem duas naturezas divinas, não existem 3 naturezas divinas. Assim como existe uma natureza humana, existe uma natureza divina. A natureza humana, que é a tua e a minha, ela é partilhada por 7 bilhões e meio de homens e mulheres. 7 bilhões e meio de homens e mulheres que vivem no planeta Terra, todos eles possuem a natureza humana. Mas é uma natureza humana. Não são 2 ou 3 ou 1000.
A natureza divina é uma. Mas quem participa, ou quem tem a natureza divina? Pai, Filho, Espírito Santo. O Pai é um título, o Filho é um título, o Espírito Santo é um título. Não existe salvação sem o Pai, não existe salvação sem o Filho, não existe salvação sem o Espírito Santo, porque de que adiantaria o Pai dar o Filho se o Filho não morresse na cruz por você? Não teria adiantado nada o Pai dar o Filho. Se o Filho dissesse, naquele momento em que ele disse, Pai, se possível, passe de mim este cálice, se Jesus dissesse, não, eu não vou morrer. O que teria adiantado o Pai ter dado o Filho se ele não morresse? Não teria adiantado. E o que teria adiantado Jesus Cristo morrer na cruz se o Espírito Santo dissesse, não, eu não vou atrair ninguém para Jesus, eu não vou convencer as pessoas do pecado, eu não vou dar o arrependimento para ninguém? De que teria adiantado Jesus morrer na cruz? Para nada, porque não poderia salvar ninguém. Porque ninguém teria se arrependido, ninguém teria abraçado a Jesus como Salvador, porque é o Espírito Santo que nos empurra para Jesus. Portanto, queridos, Pai, Filho e Espírito Santo, na Bíblia, eles trabalham juntos, com um só propósito, salvar você, salvar a mim. Restaurar em você e em mim aquela natureza santa que Adão tinha quando foi criado, mas perdeu quando pecou. Essa natureza santa espiritual que Adão tinha quando foi criado por Deus, ele perdeu quando pecou. E nós já nascemos com essa natureza pecaminosa, sem nada daquela natureza santa espiritual. Nascemos com a natureza pecaminosa só. Mas qual é o objetivo de Deus? Através do Filho Jesus Cristo e através do Espírito Santo, gerar em você a natureza santa, que você não tem. Gerar através do Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo gerou Jesus no ventre da Virgem Maria, o Espírito Santo também gera em você uma natureza santa. Que natureza santa é esta? A natureza de Jesus. A natureza santa de Jesus, o Espírito Santo gera em mim e em você. E então, queridos, eles trabalham unidos para salvar-nos, para restaurar em nós a natureza santa espiritual, e que será glorificada. Essa natureza santa espiritual será mais do que ser santa espiritual, ela será também glorificada somente na volta de Jesus. Ela será glorificada. Quando nós estamos falando de Pai, Filho e Espírito Santo, queridos, nós estamos falando de 3 profecias. Alguém diz assim, o Pai é eterno, o Filho não é eterno. Você já viu algum pai sem filho? Você acha que é possível alguém ser pai sem ter filho? Quando você diz que o Pai é eterno, você está dizendo que o Filho é eterno. Porque não existe pai sem filho. E não existe filho sem pai. Queridos, nunca houve um tempo em que o pai existisse e o filho não existisse. Porque o pai depende do filho para ser pai. Mas lembre-se que pai e filho são títulos proféticos, são profecias que iriam se cumprir um dia. E se cumpriram. Cerca de 4.000 anos arredondados, cerca de 4.000 anos aproximados, depois que Adão e Eva pecaram, se cumpriu a profecia. Por quê? O filho nasceu, gerado pelo Espírito Santo do ventre de Maria. Isso está em Lucas, capítulo 1, verso 35. Abra sua Bíblia. Em Lucas, capítulo 1, nós vemos aqui, capítulo 1 de Lucas, vamos ver aqui o verso 31 em diante. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
Quando é que nasceu o Filho do Altíssimo? Se você me disser, nasceu na eternidade. Não, não nasceu na eternidade. O título veio da eternidade. O título de filho já veio de lá. Antes de Adão e Eva serem criados, já foi criado esse título de filho. Por quê? Deus conhece o fim desde o princípio. Antes de criar Adão e Eva, já sabia que eles iriam pecar e já existia o plano da salvação. Por isso, Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. É uma profecia. Mas essa profecia se cumpriu só quando Jesus foi gerado no ventre da Virgem Maria. Então ele se tornou filho e o pai se tornou pai. Mas eles já são chamados pelos títulos de pai e filho já antes da semana da criação. E há pessoas que pensam que por isso Jesus foi gerado na eternidade. Não, queridos. Jesus não foi gerado 2 vezes, nem 3 vezes. Jesus foi gerado uma única vez. E a Bíblia é clara e diz quando ele foi gerado. No ventre da Virgem Maria. Por isso eu estou lendo aqui a Lucas capítulo 1, verso 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Será chamado Filho do Altíssimo. Ah, já não era Filho do Altíssimo? Como título profético, sim. Como título profético, sim. Mas agora é que estava se cumprindo a profecia. Ele será chamado Filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que eu não conheço homem? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo vai descer sobre você, Maria, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Será chamado Filho de Deus. Ah, já não era Filho de Deus? Como título profético, sim. Mas agora está se cumprindo a profecia. Agora se cumpre. Ele nasce gerado pelo Espírito Santo como Filho de Deus. Queridos, a divindade, ela está revelada como um trio. A divindade está revelada como um trio. Trio celestial. Há pessoas que não gostam da palavra trindade. Eu também não gosto. Por quê? Porque ela é católica. Ela é católica, ela vem lá do concílio de Nicéia, do ano 325. Lá no concílio de Nicéia, de 325, ali foi criada esta expressão, trindade. Queridos, a palavra trindade é católica, mas o conceito do Deus triuno, o conceito do trio celestial, o conceito do Pai, Filho e Espírito Santo não é católico. Louvado seja Deus! O conceito do Pai, Filho e Espírito Santo é bíblico. É bíblico. O trio celestial é bíblico. A palavra trindade não, mas o conceito é. Eu pergunto para as pessoas: você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Eu tenho conversado com pessoas que dizem não crer no Espírito Santo, que dizem não crer nisso, não crer naquilo. Eu pergunto para elas: você crê no Pai, Filho e Espírito Santo? Não, pastor. No Pai, Filho e Espírito Santo eu acredito, mas não tem mais. Para nisso. Para mim basta, para mim é suficiente. Se você diz para mim, eu creio no Pai, Filho e Espírito Santo, para mim é tudo. Para mim é tudo. Por quê? Porque nós não podemos entrar em detalhes, querer destrinchar, querer dar definições e detalhes da natureza misteriosa do Espírito Santo. Porque ninguém jamais viu o Espírito Santo, ninguém jamais viu o Pai. O único rosto da divindade conhecido é o rosto de Jesus. Deus o Pai nunca foi visto por ninguém.
Por isso, queridos, aquele Deus do Antigo Testamento que falou com Moisés face a face, escreveu os 10 mandamentos, era o Deus Filho. Porque o Pai nunca foi visto por ninguém e nunca entrou em contato direto com ser humano nenhum. Toda a comunicação entre o céu e a terra é através do Filho. Por isso diz em João capítulo 1, verso 18. João capítulo 1, verso 18. Porque Deus nunca foi visto por ninguém. João 1, 18. João 1, 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. O Pai se torna conhecido através do Filho. Você conhece o Filho? Então você está conhecendo o Pai. Porque eles têm a mesma natureza divina, eles têm o mesmo plano de salvação do pecador, eles têm o mesmo amor, a mesma compaixão. Por isso Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Não que ele seja o Pai. Quando eu digo assim, você conhece o meu filho? Ah, conheço, então você conhece a mim. Eu não estou dizendo que eu sou o filho, que o filho sou eu, não. Queridos, é uma maneira de falar. Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu vim para revelar o Pai, o amor do Pai. Eu tenho a natureza do Pai. Portanto, queridos, o Pai nunca foi visto por ninguém, mas o Filho veio revelar o Pai. Agora, a Bíblia diz aqui em João capítulo 1, verso 1, diz que ele é Deus, o Verbo é Deus. E não é um Deus como na Testemunha de Jeová diz, não. Testemunha de Jeová coloca ali um D minúsculo, um Deus com D minúsculo. Não, queridos, isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia, chamar de Jesus Cristo de um Deus mutilado. Ah, ele é Deus, mas ele não é eterno. E você conhece Deus que não seja eterno? Porque a palavra Deus quer dizer incriado, existente por si mesmo. Se não é incriado, não é existente por si mesmo, não é eterno, não é Deus. Então Jesus não é Deus? Se Jesus não fosse Deus, então ele seria um grande pecador. Se Jesus não fosse Deus, ele seria um grande pecador, porque ele disse que ele é Deus. Ele disse que ele é Deus. Ele aceitou ser adorado como Deus. Ele perdoou pecados como Deus. Então, se ele não é Deus, ele é um grande pecador. E ele não poderia ter morrido por você e por mim, se ele fosse um grande pecador. Mas louvado seja Deus, Jesus não é um grande pecador, ele é Deus em carne. Ele é Deus em carne. 100% Deus, 100% homem. Queridos, Jesus, ele é quem criou todas as coisas no céu e na terra. Aqui diz claro, aqui em João capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele, pelo Verbo. Só existe um Verbo, irmãos. Não existem dois. Só existe um Pai, só existe um Espírito Santo. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O que é que foi criado que não tenha sido criado por Jesus? Nada. Nada foi criado sem Jesus. Porque tudo foi criado por ele. Ele é o Criador dos céus e da terra. Por quê? Porque ele é o Verbo da divindade. Pai, Filho e Espírito Santo planejam juntos criar, recriar, salvar, planejam juntos. Mas quem executa os planos da divindade? O Verbo. O Verbo, em português, nós dizemos que verbo é o quê? Ação. Verbo é ação. Sem verbo, você não faz nada. Por quê? Você precisa de verbo para fazer alguma coisa. Correr é verbo, amar é verbo, pegar é verbo. Então, nós precisamos do verbo para fazer alguma coisa. A divindade precisa de um verbo para fazer alguma coisa. E o verbo é a segunda pessoa. E aqui diz, queridos, que ele fez todas as coisas. Portanto, os anjos foram criados por ele. Lúcifer foi criado por ele. Queridos, e aqui diz que este verbo, verso 14 agora. Verso 14. E o verbo se fez
carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por que unigênito do Pai? Porque eu sou filho de Deus através de Jesus, você é filha de Deus através de Jesus. Somos gerados pelo Espírito Santo, sim, somos filhos e filhas de Deus, mas não unigênitos. Não unigênito. Unigênito só tem um, que é Jesus. É o único dessa espécie. Unigênito quer dizer que Jesus é o Filho de Deus único dessa espécie. Que espécie? Ah, que já nasceu santo no ventre materno. Que já veio do ventre materno santo. Porque todos nós somos gerados no ventre materno de um pai pecador e de uma mãe pecadora. Então já nascemos pecadores. Já nascemos com uma natureza pecaminosa, precisando de um Salvador. Lembre-se que quando você nasce da mamãe, quando você nasce um recém-nascido, ele já precisa de um Salvador. Ou você acha que os bebezinhos não precisam de um Salvador? Não, já nascem precisando de um Salvador. Só Jesus nasceu santo, sem precisar de um Salvador, porque ele seria o Salvador da raça humana. Ele seria o Salvador da raça humana. Por isso é o único dessa espécie, o unigênito do Pai. Não tem outro, é só ele. Unigênito, o único dessa espécie. Ele veio para revelar a graça e a verdade. Queridos, o trio celestial mostra que a divindade é uma família. Voltando para Gênesis capítulo 1, você pode perguntar, por que é que Deus criou Adão e não deixou Adão sozinho? Adão não teria pecado, né? Sozinho, teria pecado. Mas por que Deus criou Eva? E por que, além de Deus ter criado Adão e depois criou Eva, também deu-lhes o poder de eles fecundarem e terem filhos e filhas? Queridos, a família divina é uma unidade composta. A família divina é uma unidade composta, não é unidade absoluta. Unidade absoluta é quando um é um. Numericamente, um é um. Unidade composta é quando, numericamente, um não é um. Unidade composta é quando um são dois. Pastor, que confuso isso? Não, tem nada confuso. Tem unidade absoluta e unidade composta. Aqui em Gênesis capítulo 2, verso 24, Gênesis 2, 24, fala de uma unidade. Essa unidade é absoluta, numericamente, ou é composta? Leia comigo. Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. No hebraico, a expressão usada aqui, uma só carne, a expressão hebraica é echad. Echad. Echad é a palavra hebraica usada para unidade composta, porque homem e mulher, eles continuam sendo dois, mesmo depois que eles casam. Esse é o homem, essa é a mulher. Eles são duas pessoas, mas eles são uma só carne. Mas é uma unidade composta. Assim também é a palavra echad, unidade composta, usada para Deus. Eles não usam para Deus a palavra para unidade absoluta, e sim unidade composta. E Deus mostra que eles formam uma família, uma unidade composta, mostra claramente, irmãos. Aqui diz em Gênesis capítulo 1, verso 26, Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim, façamos o homem à nossa imagem. Ora,
O Verbo era quem estava criando. O Verbo é que colocou a mão na massa e formou o corpo de Adão do pó da terra e soprou nele, nas suas narinas, o fôlego de vida. Foi o Verbo. Mas ele estava sozinho ali? Não. O Pai estava presente, o Espírito Santo estava presente, porque no capítulo 1, verso 2, diz que o Espírito de Deus estava ali. Como é que eu posso dizer que o Espírito de Deus não estava ali, se a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas? E Deus fala, façamos o homem. Embora seja o Verbo o que executa a criação, mas o Pai e o Espírito Santo estavam presentes, por isso ele fala, façamos o homem à nossa imagem, porque nós não somos uma unidade absoluta, nós somos uma unidade composta, nós somos uma família divina. Pai, Filho e Espírito Santo é uma família divina. Por isso Deus criou o ser humano como sendo uma família. A família humana é um reflexo da família divina. De onde que veio a ideia de família? De Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, nós somos semelhantes a Deus? Somos semelhantes em muitos aspectos. No aspecto da família também. E agora aqui, quando você lê em Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3 e o verso 22. Leia comigo, Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Estão percebendo? Eis que o homem, quando Adão e Eva pecaram, o verso 22, Gênesis 3, 22, diz o quê? Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Eis que o homem é conhecedor do bem e do mal como um de nós. Agora você pode ir lá em Gênesis. Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11 e o verso 7. Gênesis capítulo 11, verso 7. Quando foi construída a Torre de Babel, e já estava alta a Torre de Babel, e queriam implantar o governo mundial já naquele tempo, estão implantando agora o governo mundial. Agora, de 1945 para cá, existe um governo mundial, ONU, Organização das Nações Unidas, estão implantando o governo mundial. Mas já naquele tempo queriam implantar. Deus não deixou, porque não era tempo ainda. O que Deus fez? Confundiu as línguas. E eles tiveram que parar com o governo mundial deles, com a Torre de Babel. E aqui diz em Gênesis 11, verso 7, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Quando diz assim, aqui no verso 8, olha, assim o Senhor, quando você lê a palavra Senhor, é YHWH. Quando você lê a palavra Senhor, é YHWH. É o nome da divindade. E esse YHWH diz, nós somos uma unidade composta. Por isso, no verso 7 diz, desçamos e confundamos a língua deles. E o Senhor os espalhou, o YHWH os espalhou. É unidade composta. Agora, queridos, aqui eu peço para você ler agora comigo Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6 e o verso 4 e 5. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 5. A pessoa me diz assim, pastor, eu não creio em 3 deuses. Eu também não creio em 3 deuses.
Você não crê em 3 deuses, eu também não creio em 3 deuses. Mas lembre-se, a palavra Deus não é singular. Aí que está, meu querido irmão. Ou você e eu admitimos que Deus é uma unidade composta, ou não tem, ficamos sem explicação. Porque a palavra Deus, ela não é singular. A palavra Deus, ela é plural, Elohim. O im, no hebraico, im é plural. Assim como em português. Corações, ões, pães, ães. Em português, mostra que é plural. Em hebraico, o que mostra que é plural é o im. Elohim, El é Deus, singular. Elohim é Deus no plural. No hebraico existia o singular, o plural e o dual. Existia a forma dual no hebraico. Quando eram 2 pessoas, usavam a forma dual. Quando era singular, uma só, usava o singular. Mas quando era mais de 2 pessoas, ele usava o quê? O plural. Interessante que Elohim não é singular e não é dual. É plural. Elohim. E que plural é este? Que pluralidade é esta na divindade? A Bíblia revela ao longo de dezenas de textos que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho. São dezenas de versos que falam de Pai, Filho e Espírito Santo. Há pessoas que perguntam, pastor, onde é que você encontra na Bíblia a palavra Trindade? Não existe a palavra Trindade. Mas existe o conceito de Pai, Filho e Espírito Santo. Dezenas de versos. Não vamos poder ler todos. Mas são muitos versos que falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendem, queridos? É uma unidade composta. Deus se revela assim. Agora, será que você e eu podemos explicar como é que é o Pai? Não sei. Como é que é o Espírito Santo? Não sei. A única coisa que eu sei, que você sabe, é como é o Filho. Como é o Filho, nós sabemos. Não 100%, porque a encarnação de Jesus foi um mistério, né? Como é que Deus se tornou carne, tornou-se humano, mas não perdeu a divindade? Também é um mistério. Mas nós conhecemos mais do Filho, muito mais do Filho do que do Pai e do Espírito Santo. Então, existe um mistério envolvendo a divindade e nós deveremos confessar a nossa ignorância, confessar a nossa pecaminosidade, confessar a nossa finitude. E nós não podemos desvendar, destrinchar Deus, porque Deus é infinito. Mas aquilo que a Bíblia revela, a gente aceita. E aqui diz que Deus é uma unidade composta em Deuteronômio capítulo 6, né? Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Ouve Israel, o Senhor... Quer que eu falei para você quando a palavra Senhor aparece? É YHWH. É o nome de Deus. É o nome da divindade. Não é o nome só do Pai. É o nome da divindade. Ouve Israel, o Senhor, YHWH, nosso Deus, Elohim, no plural, é o único Senhor. Como pode? Como pode? Porque aqui usa a palavra Deus no plural, no verso 4. E logo em seguida fala que ele é único. É plural, mas é único. Mas qual é a palavra hebraica usada para único? Echad. É a mesma que usada lá em Gênesis 2, 24, quando fala que Adão e Eva, homem e a mulher, se unem e se tornam uma só carne. Unidade composta. Deus é uma unidade composta. Você pode não aceitar ou pode aceitar. Isso não muda a verdade. Quando eu aceito ou não aceito a verdade, ela não deixa de ser o quê? Verdade, ela continua sendo verdade. Porque Deus revelou isso na sua palavra. Agora, queridos, o nosso tempo está voando, né? O nosso tempo está voando. Então, nós vamos ler agora com vocês João. Abra sua Bíblia em João. Dos discípulos de Jesus, o que mais entendeu e mais conheceu Deus foi João, o discípulo amado.
aquele a quem mais Deus se revelou foi João, discípulo amado. Nem se compara o quanto Deus se revelou a João e o quanto Deus se revelou aos outros discípulos. Porque João teve todo o Apocalipse ali, que foi revelação direta de Jesus. Por isso João escreve algumas coisas que nenhum outro discípulo escreveu. Porque o conhecimento que ele tinha de Deus era maior. Por isso eu convido você para abrir a sua Bíblia em João, capítulo... Vamos ler primeiro o capítulo 14. Capítulo 14 de João. Diz assim, olha. Está comigo? Capítulo 14, verso 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Pai é pai, filho é filho. Quer dizer, o pai e o filho é a mesma coisa. Não, como é que é a mesma coisa? Você é casado, você tem uma esposa, tem filho e pai. Fala, não, aqui tudo é pai. Não, pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. A Bíblia está escrita na linguagem humana, irmãos. A gente tem que entender dessa forma. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ou seja, estamos juntos. Juntos como? Na missão de salvar o pecador. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. E como é que o Pai estava no Filho? O Pai estava no Filho do mesmo jeito que o Pai está em você, meu querido irmão. Você é um pecador, eu sou um pecador. E como é que Deus está em mim? Através do Espírito Santo. Como é que Deus habita em você? Através do Espírito Santo. Da mesma forma como Deus habitava em Jesus. Jesus, ele nasceu gerado pelo Espírito Santo? Sim. E depois ele foi batizado pelo Espírito Santo quando saiu das águas do batismo? Ele foi batizado pelo Espírito Santo? Sim. O Espírito Santo habitava nele. Estava nele. Então, queridos, o Pai estava no Filho através do Espírito Santo. O Pai conduzia o Filho através do Espírito Santo. Por isso que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo, depois dele ter sido batizado pelo Espírito Santo. Então, diz aqui agora, capítulo 14 de João, e o verso 13. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Pai é pai, filho é filho. São distintos. E lembre-se, Pai é eterno, Filho é eterno. Os títulos, Pai e Filho, são profecias. São profecias. Mas não existe Pai eterno sem Filho eterno. Pai não é pai sem filho, e filho não é filho sem pai. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Verso 16. Eu rogarei ao Pai. Eu, Jesus falando, rogarei ao Pai. E ele vos dará outro consolador. Esse outro, a palavra outro no grego é alós, outro da mesma espécie. Ou seja, divino também. Para que fique convosco para sempre. Ou seja, o Espírito Santo viria para ficar com você. Não é fazer uma visitinha de médico, não. O Espírito Santo vem e o Espírito Santo vai. Quando você entra na igreja, o Espírito Santo vem. Quando você se ajoelha para orar, o Espírito Santo vem. Quando você se levanta da oração, o Espírito Santo vai. Não. Não, queridos. O Espírito Santo fica em você ou não fica. Habita em você ou não habita. Ou você é templo do Espírito Santo ou não é. Porque Jesus diz, verso 16 agora, estamos lendo o capítulo 14 de João, verso 16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade. O Espírito Santo é chamado de o Espírito da verdade, porque ele guia na verdade, não é? Que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. Ele habita, ele não visita você, ele habita convosco e estará em vós. Vocês estão vendo aqui o trio celestial? Tem pessoas... Onde é que o senhor vê na Bíblia o trio celestial? A Bíblia sua e a minha é a mesma? Se a sua Bíblia é a mesma que a minha, está cheio do trio celestial na Bíblia.
Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho diz o quê? Eu rogarei ao Pai, aí já são Pai e Filho. E o verso 17, o Espírito da verdade, que o mundo não vê, não pode reconhecer, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. O Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, o trio celestial, no verso 26 agora. Capítulo 14, verso 26 de João. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo. Lembre-se, meu irmão, que o fato de você e eu não podermos explicar o Espírito Santo, o fato de você e eu não termos condições de dar detalhes de como é a natureza do Espírito Santo, essa natureza divina, ela é tão misteriosa que no livro Meditação Matinal, nesse livro aqui, Meditação Matinal, na página 11, diz que o silêncio é ouro, na página 11. O silêncio é ouro, porque é um mistério que envolve a natureza divina do Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que eu não devo crer. É misterioso? É, mas eu tenho que crer. Como é que eu vou entender? Eu não vou entender para crer. Eu tenho que crer para entender. Se eu creio, um dia eu vou entender. Mas se eu ficar esperando entender para depois crer, nunca vou crer. Porque o certo é crer para entender. Por isso diz aqui, capítulo 14, verso 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará. Para quem que Jesus ia pedir que enviasse o Espírito Santo? Para o Pai. Quando é que ele pediu? Quando ele foi entronizado no céu. Quando é que ele foi entronizado no céu? No dia do Pentecostes. No dia do Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus, ele foi entronizado no céu. Ele inaugurou o santuário celestial. Cumpriu-se a profecia que diz: todo o poder me é dado no céu e na terra. Então, ele pediu ao Pai, e o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja no dia do Pentecostes, Atos capítulo 2. Então, queridos, aqui está o Pai, aqui está o Filho, aqui está o Espírito Santo. Não conseguimos explicar com detalhes cada um? Não podemos, não temos condições. A Bíblia não revela, mas a Bíblia revela que é Pai, Filho e Espírito Santo. É o trio celestial. Eu creio nisso. E porque eu creio, eu vou entendendo. E vou entender melhor quando chegar no céu. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aqui está o trio celestial, no capítulo 15 também. Capítulo 15 de João, verso 26. Olha o trio celestial. Mas quando vier o Consolador, que é o Espírito Santo, que eu, quem está falando? Jesus, da parte do Pai. Claro, irmãos, é muito claro na Bíblia, é muito claro que existe o trio celestial. Ah, mas eu não creio que o Espírito Santo tenha mão, tenha pé. Não, ninguém está falando disso, irmãos. A Bíblia não está falando do Espírito Santo que tem mão, tem pé. Queridos, o Espírito Santo existe. E o Espírito Santo fala. Agora, se ele tem boca, se ele tem mão, não sei, irmãos. Ninguém jamais viu. Mas ele fala, ele ensina. Ele pode ser entristecido. Por isso a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Você pode pecar contra o Espírito Santo. Por isso Jesus disse, quem peca contra o Filho pode ser perdoado. Porque o Espírito Santo vai dar para ele o quê? O arrependimento. Mas quem peca contra o Espírito Santo não será perdoado, porque não vai ter ninguém para dar o arrependimento para ele. Como é que ele vai se arrepender? Quando você peca contra o Espírito Santo, é porque você entristeceu tanto o Espírito Santo que ele se afastou. E agora você não se arrepende de mais nada. Por isso não vai ser salvo. Queridos, a gente não entende como é o Espírito Santo, mas nós cremos que ele existe e que ele faz parte da divindade. É ele que aplica os méritos de Jesus na sua vida. É ele que escreve na sua testa. Ele escreve na sua testa a santidade ao Senhor, o nome do Pai, o nome do Filho. Veja, ele não fala de si mesmo. Ele não escreve o nome dele aqui na testa, não. Ele escreve o nome do Pai, o nome do Filho. Ele se oculta de uma forma que ele só exalta o Filho e o Pai.
e ele fica como se fosse no esquecimento. Como? Por quê? Não sei, irmãos. É assim. Jesus disse, o Espírito Santo não vai falar de si mesmo. Está aqui, claro. Abra sua Bíblia, no capítulo 16. Capítulo 16 de João, diz que o Espírito Santo, ele ia se calar a respeito de si mesmo. Ele vai falar de mim, de Jesus, mas não vai falar dele. Olha, se o Espírito Santo nunca fala de si mesmo, então nós conhecemos pouco dele. Aqui diz o capítulo 16 de João e o verso 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele é um professor, ele ensina a gente, o Espírito Santo. Ele chegou para Filipe, aquele Filipe, que foi lá dar o estudo bíblico para o eunuco. Ele chegou para o Filipe e disse, Filipe, você se aproxime daquela carruagem e suba na carruagem, dê um estudo bíblico para aquele eunuco, porque ele está estudando, está lendo o livro de Isaías e não entende. Vai lá e explica para ele. O Espírito Santo falou com Filipe. Filipe se aproximou da carruagem, subiu na carruagem, deu o estudo bíblico, o eunuco parou a carruagem, tinha um rio ali perto e falou, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? O Filipe o batizou e na hora que Filipe batizou, o Espírito Santo o arrebatou dali e levou ele para outra cidade. O Espírito Santo faz estas coisas, queridos. Ele fala, ele leva você, ele impede você de ir. Paulo dizia, eu estou pensando em ir para tal lugar, mas o Espírito Santo me impediu de ir. O Espírito Santo impede você de ir. O Espírito Santo guia a vida daqueles que pedem para ser guiados. Agora, eu entendo o Espírito Santo? Não entendo. Não entendo. Não vou discutir. Quando as pessoas dizem, eu não creio no Espírito Santo, eu digo, você crê que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo? Creio. Então, para mim é suficiente. Não vamos falar mais sobre isso. Creia no Pai, creia no Filho, creia no Espírito Santo. Ah, mas eu não aceito a palavra Trindade. Queridos, não é a palavra Trindade que está na Bíblia. O que está na Bíblia é o conceito do trio celestial. Suficiente. E aqui diz, capítulo 16, verso 13, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Ele não vai falar de si mesmo. Não existe uma teologia do Espírito Santo. O Espírito Santo não criou uma teologia do Espírito Santo para falar de si mesmo. Mas dirá, o que o Espírito Santo faria? Dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Verso 14. O Espírito Santo me glorificará. Jesus falando, o Espírito Santo me glorifica. Mas ele não fala de si mesmo, mas ele me glorifica. Assim como eu glorifico o meu Pai, o Espírito Santo vai me glorificar. E quem vai glorificar o Espírito Santo? Não, ele fica no esquecimento, irmãos. Mas o fato dele ficar no esquecimento, não falar de si mesmo, não quer dizer que ele não exista. O fato de a Bíblia falar que existe no céu o trono do Pai, o trono do Filho, a pessoa diz, não tem o trono do Espírito Santo, então ele não existe. Irmãos, porque não tem o trono, ele não existe? É assim? Não é assim. Existe o trono do Pai, o trono do Filho. E o trono do Espírito Santo? Não sei, irmãos. Quando a gente chegar no céu, a gente vai entender. São coisas que a Bíblia não revelou. Mas eu creio no Espírito Santo. E você crê no Espírito Santo. E você é transformado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo dá para você a mente de Jesus. Imprime em você a mente de Jesus. Existem dezenas de outros versos, irmãos. Dezenas de outros versos. Mas eu quero terminar com Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, irmãos, no tempo em que Ário estava vivo, lá no concílio, houve muita discussão no concílio de Nicéia sobre Pai, Filho e Espírito Santo, e ele não cria que Jesus era eterno. Ário cria que Jesus era um Deus mutilado, um Deus que foi gerado na eternidade. Não, Jesus não foi gerado duas vezes, irmão. Só foi gerado uma vez no ventre da Virgem Maria. Ário também não cria que o Espírito Santo falava, ensinava
Queridos, o Espírito Santo fala, ensina. Agora, não temos mais detalhes. Então, as pessoas diziam para Ário, Ário, vai lá no Jordão. Ário, por favor, vá lá no Jordão. Porque lá no Jordão você vai ver o trio celestial. Aqui diz, olha, Mateus capítulo 3, verso 16. E sendo Jesus batizado, então Jesus estava ali, o Deus Filho, já com a profecia cumprida, porque ele já tinha se tornado filho, gerado pelo Espírito Santo. Sendo Jesus batizado, saiu logo das águas. Eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus. O Espírito de Deus foi visto por Jesus. Eu não vi ainda o Espírito Santo, mas Jesus viu o Espírito Santo, descendo como pomba e vindo sobre ele. O Espírito Santo tomou forma de uma pomba. No dia do Pentecostes, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo tomou forma de línguas de fogo. Queridos, ele existe, mas ele toma a forma que ele quiser. A forma que ele quiser. Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Aqui estava o Pai falando, aqui estava o Filho saindo das águas, e aqui estava o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, o trio celestial. Muito misterioso para a nossa mente finita? Sim. Não somos donos da verdade, não entendemos plenamente a divindade, mas eu creio nesta divindade, nesta unidade composta, revelada na Bíblia, pelos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus derrame sobre você, meu irmão, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai ajudar a você e a mim a entendermos melhor, cada dia melhor. Quando eu me ajoelho para adorar a divindade, eu começo assim, Santo, Santo, Santo. Santo é o Deus Pai, Jesus Cristo, Santo é Jesus Cristo e querido, Santo Espírito de Deus. Eu me ajoelho na tua presença, YHWH. Eu me ajoelho na tua presença, YHWH, para te adorar, porque tu és santo. Dá-me a tua santidade. Eu não entendo a divindade. É muito infinito isto para minha mente frágil e finita. Mas eu creio. Eu quero ter uma intimidade maior contigo, Pai amado. Eu quero ter uma intimidade maior contigo, Jesus Cristo querido. Eu quero ter uma intimidade maior contigo, Santo Espírito. Vem e habita em mim, Santo Espírito. Dá-me a mente de Jesus. Dá-me o caráter de Jesus. Escreve na minha mente santidade ao Senhor. O nome do meu Pai, o nome de Jesus e o meu destino, a Nova Jerusalém. Que esta seja a sua oração, meu irmão, e que Jesus Cristo te abençoe. Agora, queridos, nós vamos ter amanhã a primeira live. São 7 lives. Amanhã será a primeira live da série. É uma série chamada Série Apocalipse, Revelações de Jesus. E amanhã será sobre os 1000 anos de Apocalipse 20. Não perca. 8 horas é horário do Brasil, 7 horas, horário de Nova York. Ok? E se você não se inscreveu ainda nos grupos do WhatsApp, por que tem que existir? Por que existe? Nós criamos os grupos do WhatsApp. Porque nós vamos nos comunicar através dos grupos do WhatsApp. Nós não vamos ter mais aqui perguntas e respostas aqui na live. Todas as perguntas que vocês tiverem, escrevam lá no grupo do WhatsApp. E nós vamos selecionar as perguntas e eu vou fazer um vídeo específico, um vídeo para responder pergunta por pergunta, ok? Então nós já temos ali
eu creio que uns 7, 8 ou 9 grupos, não sei quantos grupos já estão cheios, mas se inscreva lá. Se você não sabe como entrar lá, lembre-se que é só, o link é esse, PR Samuel Ramos. Tudo minúsculo, prsamuelramos.com.br. PR de pastor, não é? PR Samuel Ramos, tudo junto, .com.br. Quando você escreve esta frase, já abre a página. E abrindo a página, você se cadastra, para a gente poder ter você nos nossos grupos do WhatsApp. Tá bom? E amanhã, se Deus quiser, às 8 da noite do Brasil, 7 horas da noite aqui nos Estados Unidos, vamos ter a nossa primeira live da série Apocalipse. Fique com a paz de Jesus. Amém.